A imagem a seguir, ela mostra uma cena de um filme brasileiro chamado Cinema, Aspirinas e Urubus. Ele é de 2005, do Pernambuco Marcelo Gomes. A história que ela é contada no filme, ela passa-se no sertão nordestino, em 1942, e narra o encontro do alemão Johann, interpretado pelo ator alemão Peter Kittner, e o nordestino Ranulfo, interpretado pelo ator baiano João Miguel. No enredo, Johann vem para o Brasil fugindo da Segunda Guerra Mundial e ele viaja pelas cidades do interior do Nordeste, onde existem filmes com publicidades para vender medicamentos. Dirigindo seu caminhão, ele dá uma carona para Ranulfo, que alimenta o sonho de ir para o Rio de Janeiro em busca de trabalho. A partir do encontro dos dois, eles passam a viajar juntos e as suas vidas começam a mudar. No cinema, no caso, Aspirinas e Urubus, ele foi um filme de longa-metragem realizado por Marcelo Gomes, que ele dirigiu também e também foi roteirista. Participaram também da criação do roteiro o cearense Karim e o paraibano Paulo Caldas, que também atuaram como diretores em outros filmes, e João Miguel, que além de ator e roteirista, também era diretor de cinema. No cinema, o diretor também pode ser chamado de cineasta, é aquele que decide como vai se usar a linguagem cinematográfica para contar a história do filme. Já o roteirista é aquele que escreve a história. O roteiro pode ser original, quando é feito especialmente para virar filme, ou adaptado, quando a história do filme é baseado em uma que já existe antes, por exemplo, um conto ou um romance. Às vezes, uma mesma pessoa ela pode tanto dirigir e escrever, como foi o caso de Marcelo Gomes, e também existem profissionais diferentes que realizam essas atividades. Mais de uma pessoa pode também realizar a mesma função em colaboração, como aconteceu com o roteiro do filme. A história de Johann ela é contada a Marcelo Gomes por seu tio-avô, Ranulfo Gomes, que virou personagem no filme. Desde seu início até a conclusão passaram-se 7 anos. A obra foi o primeiro filme brasileiro a ganhar o prêmio máximo na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, de 2005. E participou da mostra Um Certo Olhar no Festival de Cannes em 2005, na França, um importante festival de cinema mundial. O filme participou de muitos outros festivais e ganhou diversos prêmios. O sertão, ele é o ambiente onde se passa o filme. Ele é encarado de forma bastante diferente entre os dois personagens. São olhares subjetivos que mostram que a forma como cada pessoa vê o mundo e se expressa está relacionada às suas experiências, às suas memórias, aos seus contextos históricos, sociais e culturais. O diálogo do filme ele reflete essa diferença, ao verem um homem cercando sua criação de vacas perto de um rio na beira da estrada. Comenta, eu vou fazer aqui um pequeno trecho. Ranulfo fala assim: o rio estava tão seco que as vacas estavam tudo fugindo para o lado. Aí ele teve que cercar. Johann, interessante. Ranulfo: que o moço acha de interessante num lugar tão miserável como esse? Johann: nunca tive num lugar assim. Ranulfo: aqui é seco e pobre. Johann: mas pelo menos não cai bombas do céu. Então, assim, de acordo com cada perspectiva, com cada olhar e com as suas experiências, eles iam colocando nessas falas durante o roteiro desse filme. No cinema, diversos elementos eles são pensados de forma complementar para contar a história.
e passar para quem assiste as diferentes sensações e sentimentos. Um deles é a fotografia, que é parte fundamental do processo de criação do filme. O diretor de fotografia, ele é o profissional que tem a função de, no cinema, escolher quais são as características das imagens que compõem a cena. No filme Em Cinema, Aspirinas e Urubus, a direção de fotografia foi feita pelo pernambucano Mário Pinheiro. A escolha foi por uma fotografia com a luz estourada, que é um termo utilizado quando o equipamento fotográfico capta muita luz, e ela faz com que a imagem fique um pouco definida. As cores são pálidas e pouco vibrantes. Assim, o filme ele reproduz a sensação provocada por um ambiente com muito sol, como o sertão nordestino. As imagens noturnas do filme, elas são cenas e elas apresentam altos contrastes entre luz e sombra, reproduzindo o uso de focos de luz concentrados, como lampiões, já que se trata de um lugar em que não havia energia elétrica nesse período de gravação em que se conta a história, né? No período em que se retrata o filme. Esses efeitos de fotografia eles podem ser realizados tanto no momento das filmagens, regulando a função da câmera, como posteriormente durante o pós-produção das imagens. O pós-produção é aquele processo no qual na verdade, todo o filme passa por um processo de criação audiovisual e fotográfica que pode resolver várias etapas, como edição do material filmado, criação de sons, trilha sonora, aplicação de efeitos especiais e manipulação de elementos visuais das imagens, como cor, luz e contraste. Atualmente, com as tecnologias digitais, os filmes eles saíram de um aspecto amador, né, e passaram a ter um aspecto profissional, mas é comum ainda ter acesso a esses filmes gravados apenas com a câmera de celular, e há filmes hoje também gravados com alta tecnologia e com alta produção digital. Inclusive o uso de filtros prontos que aplicam efeitos já pré-definido à imagem, ou a utilização de efeitos para esconder volumes do corpo e por aí vai. Geralmente essas imagens elas podem ser tanto manipuladas nas pré-filmagens, né, nessa pré-produção, ou na pós-produção, que é quando é feita a edição de tudo.